Se alguém tinha qualquer tipo de dúvida que havia alguma falcatrua ali envolvendo a Precisa Medicamentos, hoje a dúvida acabou. Porque a Bharat Biotech disse que a Precisa Medicamentos falsificou documentos, cometendo adulterações de papel timbrado, carimbo, negócio assim escabroso. Tanto é que o deputado Luiz Miranda chegou a chorar no dia de hoje por conta dessa situação envolvendo a Precisa, Bharat Biotech, ficando comprovado que houve sim uma fraude na compra das vacinas envolvendo o Ministério da Saúde. Eu vou ler para vocês as notícias e depois eu farei o meu comentário. Documentos da Precisa para o Ministério da Saúde foram fraudados, diz fabricante da Covaxin. O laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, negou a autenticidade de 2 documentos enviados pela Precisa Medicamentos para o Ministério da Saúde. Com o carimbo da Bharat Biotech, assinatura de um suposto diretor executivo e papel timbrado. Isso é falsidade ideológica. Mas vamos continuar. A farmacêutica indiana também anunciou a extinção imediata do acordo com a Precisa Medicamentos. Deixa eu ler para vocês trecho da nota divulgada pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Recentemente fomos informados de que cartas supostamente assinadas por executivos da empresa estão sendo distribuídas online. Gostaríamos de ressaltar enfaticamente que esses documentos não foram emitidos pela empresa ou por seus executivos e, portanto, negamos veementemente os mesmos. Procurada, a Precisa ainda não se manifestou sobre as fraudes dos documentos. A resposta será publicada caso seja recebida aqui pelo UOL. Sobre o rompimento de acordo com a Bharat Biotech, a empresa brasileira disse que foi uma decisão precipitada, consequência direta do caos político que se tornou o debate sobre a pandemia. Como assim caos político? Os caras falsificam medicamento, falsificam o comprovante, falsificam o contrato, utilizam uma assinatura forjada. Como que quer que continue assim o contrato? Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Eu quero ver a cara daquela diretora que foi toda arrogante, toda petulante lá na CPI prestando depoimento. Eu não posso prestar depoimento, tô cansada. E no dia seguinte foi extremamente grosseira com todos os senadores que estavam lá, com exceção dos governistas. Agora, entrevistem ela, por que ela não vai lá prestar depoimento novamente? Tem que ser esclarecido, porque a Precisa Medicamentos estava querendo dar um golpe no governo brasileiro, como já havia acontecido lá atrás em 2018, quando uma das donas da Precisa Medicamentos, a Global Saúde, aplicou um golpe no Ministério da Saúde, na época que Ricardo Barros era ministro da Saúde. E foi Ricardo Barros que colocou dentro da lei que autorizava a importação de vacinas, caso essas vacinas fossem autorizadas por órgãos internacionais, como se fossem Anvisas internacionais. Então a Anvisa dos Estados Unidos, a Anvisa da Índia, e a Anvisa da Índia foi colocada por uma emenda do deputado Ricardo Barros. Isso aí tem muita sacanagem. O UOL confirmou que as 2 cartas supostamente assinadas por um diretor da Bharat constam nas 1.008 páginas do processo de compra da Covaxin enviadas pelo Ministério da Saúde para a CPI no Senado. Na sexta-feira, a CBN publicou matéria apontando que havia indícios de irregularidades nos documentos. E aí o Luiz Miranda chegou a chorar. Deixa eu ler para vocês. Ele divulgou o vídeo e falou o seguinte: a razão é simples. A empresa Precisa Medicamentos forjou documentos que estão no processo repleto de irregularidades que meu irmão e eu levamos ao presidente. Sim, até a fabricante da vacina já tomou uma atitude contra a empresa que queria receber 1,6 bilhão de reais do dinheiro do povo brasileiro. Sabe o que o governo fez até agora? Pediu para que investiguem quem apontou essa nojeira toda. Será que o Onyx, ministro rolha e entendedor de documentos falsos, vai fazer um pronunciamento? O que mais vai ser preciso para as pessoas abrirem os olhos? Onde a gente vai ter que chegar? Vão seguir jogando pedra em quem fez o certo e abraçando quem está errado? A política virou uma guerra, uma disputa por quem fez pior, e nessa o povo brasileiro é o maior prejudicado. Por que aconteceu esse problema envolvendo a compra da Covaxin e também a Coronavac, a AstraZeneca pela Davat, lá o caso do Dominguete? Simplesmente corrupção? Também, mas tem um outro elemento. Um elemento político que acaba sendo uma característica do próprio governo Bolsonaro, que é a falta de controle. Quando começaram a ser produzidas as primeiras vacinas aqui no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca pela Fiocruz, e elas começaram a ser aplicadas, a opinião pública começou a pressionar Bolsonaro, ele começou a reduzir os seus níveis de popularidade e a pressão aumentou demais. A imagem dele acabou se deteriorando. Bolsonaro, vendo que ele estava numa situação de pressão muito forte,
ele falou o seguinte, chegou e ordenou para o Ministério da Saúde, comprem as vacinas. Mas eu não quero que vocês comprem as vacinas da AstraZeneca vindas da Fiocruz, desses comunistas da Fiocruz, e muito menos a Coronavac do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde não, perdão, do Butantan, porque é a Coronavac do calcinha apertada. Então o que aconteceu? Houve uma corrida imensa dentro do Ministério da Saúde para a aquisição de vacinas. O Pazuello negociou a Coronavac com uma empresa que não iria entregar, uma empresa de fachada, pelo triplo do preço. O Pazuello depois falou, não negociei, não sei o que tem, porque eu não estava de terno. O Bolsonaro veio com essa desculpa, mas nós sabemos que houve essa negociação. E também a negociação do Ministério da Saúde com a Davatt para a aquisição da AstraZeneca. Essa negociação com a Davatt é tão estranha que você tinha duas frentes da Davatt negociando com duas frentes do Ministério da Saúde. E essas pessoas não se conheciam. Então você tinha negociador A com o representante A do Ministério da Saúde. Eles negociavam sem saber que havia o negociante B com o representante B do Ministério da Saúde. Eram negociações em paralelo. Tanto que quando o Cristiano chegou para conversar com o Elcio Franco, ele falou assim, olha, tem lá a equipe do Blanco. Ele falou assim, a equipe do Blanco está negociando? O Elcio Franco ficou completamente sem saber o que estava acontecendo. Porque havia toda essa confusão no Ministério, que é o reflexo da falta de controle e de comando do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é assim, e essa falta de comando, essa falta de controle abre espaço, abre brechas para corrupções, como nós estávamos presenciando no Ministério da Saúde. Porque a Bharat Biotech pode ter falado que a Precisa adulterou os documentos, mas a Bharat Biotech queria receber esse valor antecipado e uma offshore em Singapura. Um negócio assim totalmente estranho, esquisito demais. E aí o governo, que disse que não tinha irregularidades nenhuma no contrato com a Covaxin, teve que cancelar ou suspender o contrato. E agora o laboratório indiano foi e cancelou o contrato com a Precisa Medicamentos. E aí, Queiroga? Estou até com lábios secos. E aí, Queiroga, você falou que não tinha irregularidade nenhuma no contrato? Você falou que não tinha irregularidade nenhuma na negociação com a Covaxin e Precisa? E agora? Agora tem. O que você vai falar? O governo está ruindo por dentro. E eu vou dizer uma coisa. Talvez seja melhor para Bolsonaro renunciar do que... Talvez renunciar ou impeachment. Porque quando esse processo todo finalizar, é melhor tomar o impeachment, Bolsonaro. Vai ser bem melhor para você. Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.